limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele. Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso gracioso Deus e bom Pai que temos, seja com cada um de vocês. Que bom estamos aqui de volta com um tempo que vocês podem dedicar e dar com o seu pastor. O tempo entre pastor ovelhas e pastor, momento em que o pastor exerce o seu ministério, que é apacentar as ovelhas, alimentar as ovelhas, fortalecer as ovelhas com a palavra de Deus, com as promessas de Deus, com os princípios de vida que encontramos na palavra de Deus. Isso, para mim, é um motivo de muita alegria. Eu espero que vocês possam estar sendo abençoados com as ministrações que aqui temos compartilhado, embora nem todos os nossos irmãos seguem assim semanalmente as nossas ministrações, mas para aqueles que têm nos acompanhado todas as quintas-feiras, a minha gratidão, e que Deus abençoe você, que realmente possa esses encontros com o seu pastor estar sendo uma bênção para a sua vida. Amém? Muito bom tê-lo aqui. Bom, hoje eu quero concluir a série de meditações e reflexões que temos feito aqui junto todas as quintas-feiras sobre o tema decisões que podem mudar o rumo da sua vida. Temos compartilhado sobre isso algumas quintas-feiras e hoje vamos concluir esta série, e na próxima semana, se Deus assim permitir, daremos início a uma outra série de estudos e ministrações, para que assim a gente vá se fortalecendo e se animando e se alimentando e enchendo o nosso espírito da palavra e das promessas de Deus para cada um de nós. Bom, então, como eu já disse, hoje eu pretendo concluir essa série de estudos que nós intitulamos Decisões que podem mudar o rumo da sua vida. E nós já vimos aqui juntos que a nossa vida ela é construída pelas decisões que tomamos na vida. A nossa história, o nosso progresso, as nossas conquistas, ou as nossas derrotas, ou os nossos desastres existenciais, elas sempre são resultados de decisões que tomamos na nossa vida. E não há possibilidade alguma, meu irmão, minha irmã, meu amigo, de viver a vida aqui neste mundo sem tomar decisões. Mesmo o não tomar decisões já é uma decisão que é tomada por quem não quer tomar decisões na vida. Não tem como viver essa vida sem tomar decisões. Eu sei que não é fácil, em hipótese alguma, tomarmos decisões na vida. Tem muita gente que tem dificuldade de tomar decisões. Tem muita gente que vive no vale das decisões. Não consegue e não consegue discernir o que fazer, não sabe às vezes da onde veio, onde está e para onde quer ir, enfim, fica nessa confusão mental, existencial, profunda, e não toma decisões, e quando toma, às vezes é muito demorado, enfim, porque é difícil realmente tomar decisões na vida. Não é fácil, porque as decisões trazem consequências. Todas as decisões que tomamos trazem consequências. Se tomamos decisões corretas, se tomamos decisões certas na vida, então, obviamente, nós vamos colher coisas boas. Colhemos coisas boas. Mas se fazemos decisões erradas, e escolhas erradas e decisões erradas, vamos colher o que é ruim. Por isso que tem muita gente que tem dificuldade, fica protelando tomar decisões em suas vidas por causa das consequências. Mas precisamos tomar, não tem como viver esta vida sem tomar decisões.
Daí então a importância desta série que compartilhamos com os irmãos e concluímos hoje aqui, sobre decisões que podem mudar o rumo da sua vida para sempre. Decisões que podem mudar a sua vida radicalmente para sempre. Por isso a importância dessa série de estudo, porque as decisões que já compartilhamos com vocês são conselhos da palavra de Deus para cada um de nós, se queremos colher coisas boas, se queremos crescer, se queremos ser bem-sucedidos na vida, se queremos ser abençoados na vida. Nós aqui compartilhamos com vocês algumas decisões importantes que eu e você precisamos tomar e devemos tomar em nossa vida para sermos bem-sucedidos e termos a nossa vida mudada radicalmente. Porque são conselhos da palavra de Deus para cada um de nós. E quais são os conselhos de Deus para nós nesta questão de decisões? Quais foram os conselhos que compartilhamos com vocês à luz da palavra de Deus, que são decisões importantes que podem mudar a nossa vida radicalmente, sempre, e também para o bem, para uma vida abençoada, graciosa, próspera, equilibrada, saudável, estável, enfim, gloriosa e, sobretudo, a vida eterna. Quais foram os conselhos de Deus? A primeira, vimos 3 conselhos aqui, à luz da palavra de Deus, 3 decisões importantes que todos nós precisamos tomar na nossa vida, se desejamos ser bem-sucedidos e ter a nossa vida radicalmente mudada e transformada por Deus. Nós vimos que a primeira decisão é: decida conhecer a fundo a palavra de Deus. Não seja um leitor das Escrituras, um estudante das Escrituras, seja alguém que mergulhe nas Escrituras, não ignore as Escrituras, não abandone as Escrituras, não subestime o poder das Escrituras na sua vida, mas mergulhe nas Escrituras, leia, estude, pergunte, procure saber, e a sua vida nunca mais será a mesma. A segunda decisão é: decida viver da maneira de Deus. Nós já estudamos sobre isso, e só existe 2 maneiras de se viver neste mundo: a maneira de Deus e a maneira do mundo. A maneira que agrada a Deus é a maneira que entristece o mundo, a Deus. A maneira que te dá a vida abundante e a maneira que destrói a sua vida. Portanto, decida viver da maneira de Deus. Vimos isto. Você precisa tomar uma decisão na sua vida de conhecer a Bíblia, de ler a Bíblia, estudar a Bíblia, compreender a Bíblia e tomar uma decisão de viver uma vida não da maneira dessa sociedade sem Deus, imoral e sem governo, e enfim, corrupta e indecente, enfim, essa sociedade que quer excluir Deus da vida deles, da casa deles, da mente deles, do coração deles, não é? Então, viva da maneira de Deus e não da maneira do mundo. A Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo passa, assim como as suas consciências também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E na quinta-feira passada iniciamos, que hoje vamos concluir, iniciamos falando uma outra decisão que todos nós precisamos tomar, que é: decida ser governado por Deus. E vimos que nessa questão de governo, queira você ou não, alguém governa a sua vida. Ou o inimigo está governando a sua vida e vai levar você para a destruição, ou você mesmo está governando a sua vida e não quer que ninguém se intrometa, ou você é uma pessoa ingovernável, nem você governa, nem o inimigo governa, ninguém governa a sua vida, ou outras pessoas, outros estão governando a sua vida, ou Deus está governando a sua vida. Então decida quem governa a sua vida, quem é o Senhor da sua vida, a quem você submete a sua vida, a quem você entrega e confia a sua vida. Faça isso. Começamos a falar sobre isto quinta-feira passada e hoje nós vamos concluir, dando aqui continuidade sobre o tema: decida ser governado por Deus. Quero então deixar para você que deseja ser de fato governado por Deus 3 conselhos. 3 conselhos para você que deseja tomar uma decisão de entregar a sua vida para Deus governar, para Deus cuidar, para Deus ser o Senhor
não é? Que dirige a sua vida. O primeiro conselho é: decida isso com sinceridade. Seja sincero em tomar essa decisão de permitir que Deus governe a sua vida. Decida viver sob o governo de Deus com sinceridade de coração. E não decida só de boca para fora. Quem governa a minha vida é Deus, quem governa a minha falar é fácil. Portanto, decida isso com sinceridade e não só de boca para fora. Não decida isso apenas socialmente falando, não é? Ou religiosamente, ou emocionalmente falando. Não seja emocional no dizer que Deus vai governar a sua vida, ou socialmente para ser aceito pelas pessoas, e nem religiosamente para ser aceito por alguma religião, mas seja sincero, pessoal, você escolha e tome a decisão de permitir que Deus governe a sua vida com sinceridade, decida com sinceridade, decida com honestidade, com verdade, e a sua vida de fato mudará completamente de rumo. Então, o primeiro conselho que deixamos para você, que a palavra de Deus quer deixar para nós, é que se vamos tomar uma decisão, que Deus vai governar a nossa vida, vamos fazer essa decisão com toda a sinceridade do nosso coração. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 29, 13 está escrito: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. De todo o vosso coração. Então, se você for sincero no seu buscar a Deus, se você é sincero no desejo que você tem que Deus governe a sua vida, o texto diz: buscar-me-eis e me achareis. Você achará Deus, você achará a bênção de Deus, você achará a direção de Deus, a consolação de Deus, a paz de Deus, o poder de Deus sobre a sua vida, se o fizer e o buscar e tiver interesse de fato de ser governado por Ele de todo o seu coração, ou seja, com sinceridade. O segundo conselho que a palavra de Deus nos dá, se você realmente deseja ter o governo de Deus sobre a sua vida, é que você precisa tomar essa decisão. Decida com fé. Tome essa decisão com fé, com confiança que Deus fará exatamente o que promete fazer. Não faça isso de uma maneira automaticamente e nem racionalmente, mas faça por fé. Faça confiante, dando um voto de confiança no que a palavra de Deus diz e na pessoa bendita e confiável de Deus. Não dependa de sentimentos, nem seja automático em fazer isso, muito racional, tentando entender, mas o faça por fé. Tome uma decisão de ser governado por Deus pela fé, Se entregue a Ele totalmente. Deposite a sua vida nele. Dependa em tudo dele. E viva nas mãos dele. Espere nele e conte com ele. Isso é tomar uma decisão de ser governado por Deus pela fé. Crer nele, se entregar a ele, confiar nele, esperar nele, depender dele e receber somente dele. Isso é fé. Saiba, meu irmão, minha irmã, meu amigo, que cada problema na sua vida, cada problema, cada dificuldade, cada dilema da sua vida aqui na terra, saiba que saiba que você jamais estará sozinho nessas problemáticas da vida, porque Deus sempre estará com você. Quando você entrega a sua vida para Deus governar, em qualquer circunstância, em qualquer problema, em qualquer dilema, em qualquer dificuldade, em qualquer provação, em qualquer desastre, em qualquer desencontro da sua vida, você nunca estará sozinho, porque Deus estará
contigo. Você precisa tomar essa decisão por fé, você precisa acreditar nisso, você precisa aceitar isso e confiar nisto, porque realmente é o que acontece. Fé é você entregar a sua vida nas mãos de Deus. Fé é entregar a sua vida aos cuidados de Deus, ao querer de Deus, à vontade de Deus, à soberania de Deus. Isso é tomar uma decisão por fé. Fé é confiar na palavra de Deus, é confiar no que Deus diz que é, e o que a palavra de Deus diz e o que Deus faz. Fé é confiar na palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz sobre Deus, o caráter de Deus, o que a palavra de Deus diz que Ele promete aos seus, é nisto, e eu confio nisso, no que a palavra de Deus diz a respeito de Deus, das suas promessas, confio nisso, então a minha vida será governada por Deus. Fé é confiar na palavra de Deus, mesmo no escuro, crer, mesmo nas horas mais escuras, nas horas mais difíceis, nas horas mais de tribulações da nossa vida, crer que, mesmo mediante todas essas circunstâncias, crer, confiar, ter fé, que você está nos braços de Deus. Confiar que, apesar de todas as dificuldades, você está nos braços de Deus, nas mãos de Deus. Isso é tomar uma decisão por fé. A Bíblia diz no Salmo 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega. Tenha fé, confie que Deus sabe dirigir a sua vida, Deus sabe conduzir a sua vida. Deus é mestre em qualquer área da vida, Ele é mestre, Ele sabe navegar, Ele sabe pilotar, Ele sabe dirigir, Ele sabe conduzir, Ele sabe. Então entrega a tua vida e confia, tenha fé. Confie, acredite nele e no poder dele, e o mais Ele fará. Conta-se que um certo menino estava viajando, pegou um avião para sair de um determinado país e ir para um outro país. E num determinado momento em que aquele avião estava passando pelo Atlântico, passando pelo mar, houve um grande temporal, uma grande tempestade, e aquele avião começou a passar por uma turbulência muito gigantesca, muito grande. E alguém observou que havia um menino que, antes de entrar na turbulência, estava desenhando e pintando o seu caderninho, pegando alguns lápis, algumas canetinhas. E quando entrou naquela turbulência, em que o avião começou a mexer muito e subir e descer, aquela coisa que, para quem já experimentou turbulência e não voa, eu já tive essa experiência que não é nada fácil, é de assustar, a gente fica meio apavorado, mas aquele menino ficava tranquilo e continuava, e foi durante um bom tempo aquela viagem, aquela turbulência, até que houve uma calmaria no voo, até que a coisa passou, e alguém então se aproximou daquele menino e disse: olha, eu fiquei observando você quando você entrou no avião, e quando aquela situação meio difícil se deu na turbulência, que o avião começou para lá e para cá, de lá para cá, para lá e para cá, e você continuou como que nada estivesse acontecendo. Você não tem medo de voar, você não tem medo de morrer, você não tem medo que aconteça nada. Aí o menino olhou para aquela pessoa que ficou admirado com a tranquilidade dele e disse: não, eu não fico com medo não, porque o meu pai desse avião, o piloto desse avião é meu pai. Ou seja, ele sabia e confiava no seu pai, que estava pilotando aquele avião, por isso ele descansou e ficou tranquilo mesmo passando por aquela turbulência. E assim se dá com a nossa vida, pode passar, pode vier o que vier. Se a nossa vida está nas mãos de Deus, ou seja, se Deus está no governo da minha vida, eu posso ficar tranquilo que eu vou passar por qualquer turbulência na vida, porque nós conhecemos o piloto, conhecemos a Deus, conhecemos o seu poder, a sua habilidade, e Ele vai nos fazer chegar tranquilo em qualquer aeroporto que precisamos pousar da vida com segurança, porque Ele é que governa a nossa vida. Você entendeu? Então faça isso, decida com fé entregar a sua vida para que Deus governe. Deus criou você, Deus
salvou você. Se você ainda não é salvo, Deus quer salvar você. E o Espírito Santo está em você e ensinará a você todas as coisas, se você entregar a sua vida nas mãos de Deus. Portanto, meu irmão, decida ser governado por Deus. E terceiro e último conselho da palavra de Deus que eu dou e deixo para vocês que querem tomar uma decisão de serem governados por Deus é: decida isto com urgência. É isso mesmo. Decida ser governado por Deus com urgência, com muita urgência. Decida ser governado por Deus agora, exatamente nesse momento em que você ouve essa ministração. Tome a decisão hoje, agora, de entregar a sua vida a Deus e confiar em Deus e decidir e pedir a Deus que governe a sua vida. Faça isso agora, hoje, agora mesmo. Não adie isto. Talvez você esteja adiando anos, adiando dias, adiando tempo para tomar uma decisão para Deus. Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. O ontem já se foi. O hoje na sua vida é agora. O amanhã talvez não virá. Portanto, hoje, agora, você deve tomar essa decisão, porque essa decisão precisa ser tomada com urgência. Não diga como muitos estão dizendo: vou deixar essas coisas para quando eu for mais velho, quando eu terminar minha universidade, quando fazer meu mestrado, meu doutorado, quando eu namorar, casar e tiver filhos, quando eu conseguir um aumento no meu emprego, ou for promovido na minha empresa, aí eu vou pensar na possibilidade de decidir deixar Deus governar. Não faça isso. Não faça isso. Quem garante que você ficará velho? Quem garante que você será promovido? Quem garante que você terá o melhor salário? Quem garante que você vai namorar, não vai casar, ter filho? Quem é que garante? Você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o que vai se dar na sua vida daqui a 1 hora, você não sabe. Você não sabe. Então você não pode ficar adiando uma das decisões mais importantes da sua vida, que é deixar Deus governar a sua vida. Deus governar a sua vida. Quem garante que você vai casar? Quem garante que você vai terminar a sua faculdade? Quem garante que você vai ter um excelente emprego? Ninguém garante, você não pode ter garantia que depois que você alcançar isso, que você vai decidir deixar Deus governar, porque talvez essas coisas nem cheguem na sua vida. Por isso, decida ser governado por Deus com urgência. A nossa vida com Deus não pode ser adiada. A nossa decisão de viver para Deus e com Deus e no governo de Deus não pode ser adiada, deixar para amanhã, em hipótese alguma. Compromisso com Deus não pode ficar para depois. Você não pode deixar para depois um compromisso de entregar a sua vida para Deus. Isso é um desastre. Isso é uma calamidade tremenda, deixar Deus para depois. A Bíblia diz que buscar em primeiro o reino. Primeiro é o reino de Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro o reino. Se é reino, tem governo. Então buscar em primeiro ser governado por Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Entendeu? Pois é. Toda a nossa vida com Deus não pode ser adiada. Talvez você pense hoje que há mais coisas importantes na sua vida por fazer. Mas eu tenho tanta coisa para fazer, eu estou terminando isso, terminando aquilo, eu tenho tantos projetos, tenho tantos sonhos. Talvez você ache que exista a coisa mais importante de dedicar a sua vida a Deus, de deixar Deus governar, de pensar nessa questão de relação ser humano criado por Deus, com o seu Criador, Deus, que além de Criador quer ser Salvador e Senhor. Você acha que talvez não seja tão importante, haja outras coisas importantes? Não! Não há, jamais haverá coisa mais importante que tomar uma decisão de ser governado por Deus, ser salvo por Deus, ser liberto por Deus, ser perdoado por Deus e ser governado por Deus. Não existe nada que seja mais importante e prioritário na vida do que Deus. Nada, absolutamente nada. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer.
Sem mim, nada podeis fazer. A Bíblia diz que em vão vigia o sentinela, em vão edifica o construtor, se o Senhor não for com ele. Qualquer coisa sem o Senhor é em vão. Aprenda isso, entenda isso. Mas a palavra de Deus nos diz que as coisas mais importantes na vida é o nosso relacionamento com Deus. A Bíblia diz isso. Lemos isso no livro do profeta Isaías, capítulo 55, verso 6, que diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Buscai enquanto é tempo. Buscai-o porque ainda você pode achar. E você pode encontrá-lo, porque haverá um tempo em que as pessoas tentarão buscá-lo, mas já não o acharão, porque o tempo da graça, porque o tempo de buscá-lo findou. Entenda isso. Portanto, o texto diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Põe urgência nisso. Invocai enquanto está perto, ainda a possibilidade de encontrá-lo. Decida, portanto, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, a ser governado por Deus, enquanto você está vivo, enquanto o seu cérebro ainda está em funcionamento, enquanto a sua cachola ainda pensa e pode refletir, para tomar uma decisão, enquanto o seu coração ainda está batendo, ainda há vida em você, tome essa decisão. Enquanto você tem controle sobre as suas faculdades existenciais, enquanto você ainda tem o controle de tomar decisões na sua vida, faça isso. Decida ser governado por Deus. Você pode buscar a Deus e você pode encontrá-lo. Mas a Bíblia diz que no dia em que cessar a vida, você já não mais poderá buscá-lo. Quando cessar a sua vida física aqui na terra, você jamais não poderá buscá-lo. Quando o seu coração parar de bater, você não mais poderá entregar a sua vida a Deus ou buscá-lo. A partir desse momento, creia, será tarde demais. Portanto, decida ser governado por Deus. Agora, coloque urgência nisso. Decida ser governado por Deus. Decida isso com toda sinceridade. Decida isso com fé. Decida isso com urgência. Meu amigo, meu irmão e minha irmã. Decida ser governado por Deus. Então, minha pergunta é: quantos querem tomar essa decisão? Quantos que me ouvem agora gostariam de tomar esta decisão de entregar as suas vidas a Deus, serem governados por Ele? Você está precisando em sua vida do governo de Deus? Do cuidado de Deus, da proteção de Deus, das direções divinas na sua vida? Se você está fazendo isso, tem aqui um convite supremo de Jesus para você hoje. Um convite supremo de Jesus. A Bíblia diz em Apocalipse 3, verso 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus, abra, portanto, meu irmão, minha irmã, meu amigo, abra a porta do teu coração. Jesus está dizendo: eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, decidir viver sob o meu governo, se você fizer isto com sinceridade, com fé e com urgência, eu entrarei no seu coração e passarei a fazer parte da sua vida, e vou comer com você, e você vai comer comigo, e a sua vida mudará radicalmente de rumo. Jesus quer entrar na sua vida, Jesus quer entrar no seu coração, Jesus quer governar a sua vida.
eis que está à porta e bate. Você já abriu o seu coração para Jesus entrar? Você já o convidou para entrar na sua vida e se tornar o seu amigo, o seu Senhor e o seu Salvador? Quando você convida Jesus para entrar, ele entra. E agora olha só o que acontece quando você abre o seu coração para Jesus entrar. Quando você convida Jesus para governar a sua vida e entrar na sua vida, ele entra. E quando Jesus entra, entra a luz, e a luz expulsa as trevas. Quando Jesus entra, entra a verdade, e a verdade desfaz toda mentira na sua vida. Quando Jesus entra, entra o amor, e o amor lança fora todo medo na sua vida. Quando Jesus entra, entra a alegria, e a alegria coloca um ponto final em toda tristeza na sua vida. Quando Jesus entra, entra com ele o Pai e o Espírito Santo, e coloca também um ponto final em toda a solidão da sua vida. Quando Jesus entra, entra a cura, e então ele expulsa todas as enfermidades do seu corpo. Quando Jesus entra, entra a vida, e você vence a morte, e você passa a ter a vida eterna. E você passa a ter a vida eterna. Tudo isso acontece porque você decidiu viver sob o governo de Deus. Portanto, decida hoje, mesmo na sua vida, ser governado por Deus. Decida conhecer profundamente a palavra de Deus. Decida viver a vida de Deus. E decida ser governado por Deus com sinceridade, fé e com urgência. Amém? Deus abençoe você. Quero orar suplicando as bênçãos do Senhor para você que deseja entregar a sua vida a Deus agora e dizer: Deus, eu quero ser governado por Ti. E se há sinceridade no seu coração, e aí mesmo onde você está, Deus entrará e fará uma morada na sua vida, e a sua vida mudará de rumo. Oremos. Pai, muito obrigado pela vida de todos quanto têm nos acompanhado e ouvido, Senhor, estas ministrações. E agora eu quero orar por todos quanto, ao ouvir esta série, tomaram uma decisão de serem governados por Deus, salvos por Deus, perdoados por Deus, entregar as suas vidas a Deus. Pai, eu sei que este instrumento e esta ministração hoje foi uma maneira de Deus estar batendo a porta do coração desses que me ouviram, desejoso entrar, e se eles agora estão abrindo os seus corações, e se há sinceridade e fé no coração deles para abrir a vida deles, entregar a vida deles em tuas mãos, entra, como o Senhor prometeu entrar, e faça o que o Senhor realmente prometeu fazer, para o louvor da tua glória. Salva esta alma, liberta esta vida, e dá vida eterna a esses que o convidaram e o convido para o Senhor entrar na vida deles. Que assim que eles recebam os cuidados do Trino Deus Pai, Filho e Espírito Santo, agora e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe você. Foi muito bom ter estado com vocês. Espero que vocês possam ter sido edificados. E até a próxima semana que vem daremos início a uma outra série de ministrações, se Deus assim permitir. Amamos vocês. Fiquem bem e até a próxima quinta-feira, se assim o Senhor permitir. Tudo que eu preciso, tu sabes. Tudo que eu anelo, tu tens. Tudo que tu tens é o melhor. Tudo que tu fazes faz bem. O que eu quero nem sempre é bom, pois nem sempre sei escolher.
mas bendito seja o dia que eu escolhi teu querer. Pra onde irei, se só tu tens palavras de vida? O que farei, se nada sei, se não fores meu guia? Hoje eu escolho teu querer, a tua vontade, a tua voz, a tua presença, a tua casa. Nulo eu escolho nós. Hoje eu escolho segurar na tua mão, pra que me mostres o caminho. O que eu planejei pra mim, eu abro mão das minhas vontades e do que não vem de ti. Hoje eu escolho anular o meu eu escolho Deus, eu escolho Deus, eu escolho Deus. Eu escolho Deus pra me guiar. Eu escolho Deus pra me mostrar o que eu não consigo enxergar ou o que não quero aceitar. Eu escolho Deus mesmo se doer, pois só Ele sabe bem o que fazer. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus mesmo sem saber o que é que vai acontecer, pois Ele já sabe do final, antes do início acontecer. Eu escolho Deus, eu confio em Deus, eu prefiro Deus. Eu escolho Deus. Hoje eu escolho teu querer, a tua vontade, a tua voz, a tua presença, a tua casa. Nulo eu escolho nós. Hoje eu escolho segurar na tua mão, pra que me mostres o caminho. Eu renuncio o que pensei, o que eu planejei pra mim. Eu abro mão das minhas vontades e do que não vem de ti. Hoje eu escolho anular o meu eu escolho Deus. Eu escolho Deus, eu escolho Deus. Hoje eu escolho Deus. Hoje eu escolho Deus. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas